Bom dia, queridos. Antes de começarmos o culto, quero dar um destaque, duas comunicações. Sexta-feira, 20 horas, preciso ter um encontro com os coordenadores aí de ministérios. Se você não puder estar, mande um representante, se o coordenador não puder estar. Mas nós queremos estar discutindo a questão do calendário. E no próximo domingo pela manhã nós teremos a celebração da ceia. À noite estaremos enfatizando essas comunicações. Ok? Vamos ao prelúdio. E durante o prelúdio as comunicações estarão acontecendo e logo após estaremos já tomando a palavra. Esse é o dia que fez o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus através da oração. Baixe a sua cabeça. Eleve seus pensamentos para o trono celestial, para as mansões celestiais. Eleve seus pensamentos para o Senhor. Agradeço o privilégio de você estar aqui, de podermos nos reunir como igreja de Cristo, como povo de Deus, separado do pecado, para o louvor da glória do Senhor. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Deus querido, Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso. Pelo privilégio que o Senhor nos confere, nos concede, nos proporciona, de sermos teus filhos, teus servos, povo do Senhor. Estamos reunidos, ó Deus, para prestar culto ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Ó Deus, privilégio de orar como estamos fazendo nesse momento,
Privilégio, ó Deus, de ler a Tua palavra, extrair da mesma ensinamentos preciosos, valiosos, relevantes para as nossas vidas. Privilégio de podermos cantar, exaltar ao Senhor através da música, dos hinos, dos cânticos espirituais. Privilégio de podermos nos confraternizar como igreja, como irmãos, como servos do Senhor. Ó Deus, receba esse culto como uma oferta dos nossos corações para o Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. E ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado através das nossas vidas, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, querido irmão, querida irmã. E de pé, nós vamos estar aí recitando a palavra do Senhor. E os adolescentes vão estar recitando a palavra do Senhor. Tá ok? Vocês que vão cantar, tá? Os adolescentes aí reforçados por alguns jovens, né? Então vocês vão estar comandando a leitura bíblica e depois comandando aí os cânticos, tá ok? Todos juntos? Vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Não sei se você já teve a oportunidade de falar com essa pessoa que está do seu lado, mas dê um abraço nela. Profetize na vida dela, dê ela palavras de bênção, palavras do Senhor. Aleluia. Você pode nos acompanhar nas palmas? Jesus, eu amo estar em Tua presença. Quero me entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Diga ao Senhor, pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Jesus, eu amo estar em Tua presença. Quero me entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor, pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar.
da igreja, o pardal. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Mais uma vez, o pardal. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Mais Senhor. uma vez, o pardal. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. 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 Ei, aleluia. Sim, Senhor. Um só dia na tua casa, Senhor, vale mais. Vale mais, muito mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, um dia na tua presença vale mais do que qualquer outros dias fazendo outras coisas, ó Deus. Senhor, como é bom estar diante do Senhor e saber que a tua voz, ela nos traz um norte, ela nos dá uma direção, Senhor. E saber que a tua voz, Senhor, é a voz do Mestre a nos guiar. Nos ajuda a identificar a tua voz, Senhor. Porque nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós abdicamos da nossa própria vontade para viver a tua, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós queremos dizer essa manhã que teu é o reino, que tu é a autoridade, que teu é o governo, Senhor, sobre as nossas vidas. Papai. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir.
vez, eu abro mão de decidir o que é melhor. Querido, por mais que seja complicado, abrir mão de decidir aquilo que você acha que é o melhor. Exercite isso conosco nessa canção. Deixe que o Senhor guie os teus passos. Deixe que Ele coloque a palma da mão dEle para que você coloque o pé depois. Deixe que Ele vá guiando os teus passos com as próprias mãos dEle. Viva a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Por mais difícil que seja, abandonar os teus sonhos, abandonar os teus planos, abandonar os teus projetos. Viva os planos do Senhor, viva os projetos do Senhor, aquilo que Ele tem como objetivo para você. Vamos exercitar isso juntos? Eu abro mão. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz que aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Só a igreja, você pode cantar comigo. Tua voz que aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Mais uma vez a tua voz. Tua voz que aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Sim, Senhor. É a tua voz que aquece o nosso coração, Senhor. Nos devolve a vida. Nos devolve a vida, Senhor. E com tudo isso ainda molda o nosso coração ao teu. Faz com que o nosso coração pulse de acordo com o teu, Senhor. A tua voz faz com que eu me importe com as tuas coisas e deixe de me importar com as minhas. Senhor, nos ensina a ouvir a tua voz, porque nós queremos, nós decidimos tão somente escutar a tua voz, Senhor, e viver a tua vontade e abrir mão dos nossos próprios planos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por este momento, muito obrigado porque esse culto é teu e nós temos a certeza de que o Senhor está aqui para receber. Obrigada, papai. Amém.
Eu iria convidá-los a se assentarem, mas como vocês são pessoas de visão, inteligentes, se anteciparam e já sentaram. Que coisa boa é tratar com pessoas inteligentes, né? Louvado seja o Senhor. Inteligentes porque buscam a presença do Senhor. O insensato, o tolo é aquele que despreza a instrução, a orientação e a direção e a presença do Senhor. Aquele que é prudente, aquele que é sábio, busca as orientações do Senhor e busca estar sempre vivendo na presença do Senhor. Estaremos na presença do Senhor agora através da intercessão, clamando ao Senhor, rogando as bênçãos do Senhor, o auxílio e o socorro do Senhor. Nós vamos estar tendo esse instante de intercessão, mas eu vou pedir a Michele que esteja nos auxiliando. E você vai ter aí de 1 a 2 minutos intercedendo pela pessoa que está do seu lado. E aí depois eu estarei orando, intercedendo. Seja intercedendo pela pessoa que está do seu lado. Eu estarei aqui ao lado da Michele, ela estará cantando e eu silenciosamente estarei orando aqui, intercedendo por ela. Depois estarei intercedendo aqui por toda a igreja. Senhor, tua igreja em concordância. Senhor, tua igreja em oração. Senhor, tua igreja em tua presença. Tua igreja intercedendo. Tua igreja clamando. Ó Deus, o Senhor está ouvindo cada oração que está sendo feita, realizada nesse momento. Ó Deus, como ministro do Evangelho, como pastor dessa igreja, desse rebanho que pertence ao Senhor e ao Senhor Jesus, eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esse povo, esse rebanho. Que o Espírito Santo esteja fazendo uma obra maravilhosa e miraculosa. O Senhor ouviu, ó Deus, cada oração. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o interior de cada um que está orando a Ti nesse instante. E nós rogamos, ó Deus, o auxílio do Senhor. Ah, Pai, perdoa os nossos erros. Muitas vezes são maus pensamentos, palavras que não te agradam, atitudes incorretas, procedimentos, ó Deus, que não estão de acordo com alguém que se diz cristão. Nós reconhecemos as nossas falhas e fraquezas e te pedimos perdão. E pedimos que o teu poder esteja se aperfeiçoando em nossa fraqueza, nos santificando, nos purificando e nos fazendo pessoas melhores, para o louvor da tua glória. E ó Deus, clamamos por cada um que está aqui nessa manhã. Mas clamamos e te louvamos pela recuperação que o Senhor concedeu ao teu servo Isaías, que ontem já estava cantando juntamente com o grupo Adoração, e te louvamos por isso. Continue tratando da saúde dele, da saúde do teu servo Gracindo, e de cada ancião da tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Renata, que a nossa irmã Renata esteja tendo palavras para consolar o marido, Ademir, nesse momento de luto, quando o pai dele partiu desse mundo, mas graças ao Senhor, temos a informação de que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador antes de falecer. Ó Deus, dá o consolo à família. Ó Deus, nós temos irmãos que estão enfrentando
lutas na área da saúde, assim como o irmão Sebastião, o Wilson, que nós temos clamado e rogado, ó Deus, tuas bênçãos sobre essas vidas, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, restaurando a saúde. Nós temos também irmãos que estão enfrentando lutas familiares, lutas emocionais, lutas profissionais, estudantis, e nós apresentamos todas essas lutas diante do Senhor. E clamamos, ó Deus, por essas vidas, por esses irmãos e irmãs, e certos, ó Deus, de que o Senhor vai estar operando, e o Senhor já está operando. E o Senhor está nos ensinando grandes lições. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós clamamos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Quero convidá-lo a estar de pé mais uma vez e nós vamos estar dedicando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Irmãos, a ideia da administração da igreja é que a campanha unificada que nós tivemos no ano passado continue nesse ano também. Então a ideia é que, além dos dízimos e das ofertas mensais, a ideia é que nós estamos arrecadando aí para as diversas campanhas de missões, de ação social, de evangelização, de reforma e construção aqui das dependências da nossa igreja. A ideia é que a gente esteja aí alcançando, além dos dízimos e das ofertas, R$5.000 por mês para estarmos aí honrando os nossos compromissos com esses desafios. Então esteja consultando o seu coração, principalmente consultando a Deus, a vontade do Senhor, para você estar contribuindo de forma liberal e espontânea. E vamos cantar esse hino maravilhoso, Já Refugia a Glória Eterna. Solte a sua voz, glorifique ao Senhor. E se você trouxe seu dízimo e sua oferta, dedique ao Senhor nesse instante. Seguirão as suas leis, nos sinais.
Nós vamos convidar o irmão Celso Campos Luz, diácono da igreja, que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e também agradecendo pela recuperação do irmão William. Segunda-feira estivemos ali com o grupo orando por ele, pela cirurgia que ele iria fazer na terça-feira. Foi uma bênção, cirurgia que ele se submeteu, e o Ministério de Intercessão esteve na quinta-feira na casa dele, já agradecendo à noite, né, agradecendo ali pela cirurgia. Graças a Deus, uma bênção. E o Celso então vai estar agradecendo os dízimos e as ofertas e a bênção que foi a cirurgia e a recuperação na vida do irmão William. Obrigado, Pai, por este dia, por este momento. Ó Pai, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade dos Teus filhos, pela prova de obediência, mas pela prova de amor, Senhor Deus. Porque temos certeza que essa entrega foi feita com amor, por amor, e que o Senhor receba, Senhor Deus. Dê sabedoria aos administradores, ó Pai, para que a Tua vontade e os Teus planos prevaleçam, e, Senhor Deus, para que o Teu reino possa ser anunciado, a Tua palavra, as Tuas maravilhas, Senhor Deus. Dá recursos à Tua igreja, dá recursos, ó Pai, para que possamos fazer da melhor maneira possível a Tua vontade, Senhor. Agora nós Te agradecemos pela vida do William, pela cirurgia que foi realizada, Senhor Deus, que foi uma bênção. Tudo correu, Senhor Deus, com perfeição, porque nós temos a certeza de que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava no comando, que o Senhor, Pai, esteve presente ali naquela sala de cirurgia, e que agora nós temos a boa notícia de que ele está em casa, que está se recuperando, e de que com certeza, ó Pai, estará aqui testemunhando da Tua graça sobre a vida dele, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do William, pela vida da sua família, em nome de Jesus, ó Pai. Que ele possa muito em breve se recuperar, fortalece ali a vida dele, a vida dos seus familiares, ó Pai. Continua conosco, falando aos nossos corações, nos trazendo, ó Pai, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Continua usando, ó Pai, os louvores, continua usando, ó Pai, o Teu servo que trará a palavra. Abre os nossos corações, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Depois dessa oração, creio que os irmãos estão com os ouvidos bem abertos para a palavra do Senhor, não somente com os ouvidos abertos, mas com seus corações abertos para a palavra do Senhor. Até porque nós devemos viver para agradar a Deus. Quando você casa, você procura viver para agradar o seu cônjuge, não é verdade? Quando você assume um compromisso, um relacionamento com alguém, você vive para agradar esse alguém. Eu assumi um compromisso com a Igreja Batista Betel. Eu procuro viver para agradar a Igreja Batista Betel, agradando principalmente a Deus, porque se eu agradar a Deus, estarei agradando a Igreja Batista Betel, ainda que no meio da Igreja Batista Betel alguns possam não se agradar de mim. Mas quando nós estabelecemos viver para agradar a Deus, aquele que está em sintonia também com Deus, aquele que vive para agradar a Deus, vai acabar se agradando do nosso procedimento. Mas entendendo sempre que se eu vivo para agradar aquele com quem eu me relaciono, eu preciso viver muito mais para agradar a Deus. E às vezes nós temos aquela preocupação de agradar as pessoas. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? E muitas vezes deixamos de viver para agradar a Deus porque queremos agradar ao homem, porque queremos agradar ao próximo, queremos agradar a outra pessoa. Quando na realidade a máxima é viver para agradar a Deus. E aí eu tenho sempre a memória, trago sempre a minha lembrança,
quando eu sou tentado a agradar as pessoas em detrimento de agradar a Deus, a experiência do apóstolo Pedro, que importa antes agradar a Deus que aos homens. Mas entendendo que se você procura agradar a Deus, aquela pessoa que está em sintonia com Deus, vai se agradar. Aquela que não está em sintonia com Deus não vai se agradar. Agora, é interessante, porque às vezes você pensa que está vivendo para agradar a Deus e não está. Humanamente falando, às vezes nós pensamos que estamos fazendo coisas corretas e muitas vezes não estamos. E aí é preciso pedir a orientação, pedir sabedoria ao Senhor, para viver, para agradar ao Senhor. E às vezes você acaba olhando para uma outra pessoa e julgando a atitude de uma outra pessoa, porque você pensa que você está vivendo para agradar a Deus e muitas vezes não está. E aquela pessoa que você muitas vezes pensa ou julga não está vivendo para agradar a Deus, ela está vivendo para agradar a Deus. Mas se você deixar que realmente o Espírito Santo oriente, conduza a sua vida, não o seu coração, não o seu modo de pensar, não a sua atitude, não a sua vontade, não o seu temperamento, não a sua personalidade, mas sim o Espírito do Senhor, aí você vai agradar ao Senhor e você vai compreender a ação do Senhor e até mesmo você receberá do Senhor o discernimento de que a outra pessoa está vivendo ou não para agradar ao Senhor, e se não estiver vivendo para agradar ao Senhor, você não vai estar julgando essa pessoa, mas você vai estar sendo instrumento nas mãos do Senhor para ajudar aquela outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual deve socorrer e ajudar aquele que não é. E aquele que é forte deve ajudar e socorrer aquele que é fraco. E quando nós vivemos para agradar a Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, mas nós nos amadurecemos, nós crescemos, nós nos fortalecemos e nós podemos ajudar outros a amadurecerem, a se desenvolverem na fé, a se fortalecerem e também glorificarem o nome do Senhor. Viva para agradar a Deus. Que estejamos vivendo para agradar a Deus. Abra a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E eu gostaria de enfatizar o verso de número 10. Queridos, que texto maravilhoso, né? Vivendo para agradar a Deus. Colossenses 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria,
dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 10, a ênfase, queridos irmãos, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão na cidade de Roma. Prisioneiro por estar anunciando as verdades do Senhor, prisioneiro por estar anunciando que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, prisioneiro por ser obediente à vontade do Senhor, prisioneiro por estar fazendo a vontade do Senhor, Paulo escreve esta carta para orientar a igreja em Colossos, ou para orientar os irmãos colossenses, para orientar uma igreja que estava enfrentando algumas heresias, algumas questões doutrinárias erradas que estavam presentes na igreja. E nos dias atuais não é diferente. Quantas doutrinas erradas, quantas heresias querem estar presentes na igreja do Senhor Jesus. E nessa epístola, nessa carta, o apóstolo Paulo argumenta contra heresias, contra erros presentes na igreja. Existia ali, na igreja em Colossos, uma mistura de legalismo judeu com especulação filosófica grega e também misticismo oriental. E nessa mistura, coisas erradas que estavam presentes na igreja do Senhor. E combatendo as heresias, o apóstolo Paulo vai enfatizar o significado cósmico de Cristo como Senhor da criação e como cabeça da igreja. Enfatizando a supremacia de Cristo, enfatizando que a verdadeira doutrina cristã é estabelecida na suficiência, no poder e na graça de Jesus Cristo. O tema dessa carta é a supremacia e plena suficiência de Cristo. A igreja dependendo exclusivamente de Cristo. As orientações de Cristo. Cristo, razão de ser de sua igreja. E aí, com fé, com amor, com esperança, Paulo vai estar orientando, admoestando, exortando a igreja. No verso 4 e no verso 5, nós temos Paulo exortando acerca de fé, amor e esperança. E é interessante essa expressão de fé, amor e esperança, porque Paulo vai usar essa expressão também, escrevendo a igreja em Corinto. Quando você vai observar o capítulo 13, a questão do tratado do amor, ele vai falar da fé, do amor e da esperança, mas ele vai dizer que o amor é maior de todos. Verso 4 e verso 5, ele vai falar o seguinte para os queridos irmãos em Cristo Jesus, orientando esses irmãos espiritualmente, doutrinariamente falando. Ele vai dizer o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ele
diz que dava graças a Deus por essas coisas. Ele dava graças a Deus porque havia nesses irmãos, na conduta, no procedimento desses irmãos, havia fé, havia amor, mas havia esperança. E por isso ele estava orientando essa igreja. Por isso ele estava exortando essa igreja. Porque o desejo do apóstolo Paulo é que essa igreja, que ele amava, que ele tinha o cuidado de orientar, estivesse andando de forma digna diante do Senhor, estivesse vivendo para agradar ao Senhor. E creio que esta carta de Paulo aos Colossenses, bem que poderia ser uma carta do apóstolo Paulo endereçada à Igreja Batista Betel em São Vicente. Mas pela ação do Espírito Santo, creio que é uma carta que tem muito a nos ensinar, e assim como o Senhor usou a vida de Paulo para exortar e orientar os colossenses, creio também que o Senhor, através da ação do seu Santo Espírito, utiliza esses versos para nos exortar, nos orientar, nos instruir, para que estejamos vivendo com fé, com amor e com esperança. E que pessoas como Paulo possam dizer, assim como ele falou acerca da igreja em Colossos, pessoas possam dizer que estão dando graças a Deus por causa da nossa fé em Cristo, por causa do nosso amor como cristão e por causa da nossa esperança que temos como filhos de Deus. Eu ouvi um amém? Graças a Deus. Que texto lindo, que texto maravilhoso. E ele vai dizer da questão de andar dignamente diante do Senhor, verso de número 10. Depois de estar falando da gratidão, de estar falando, de estar orando por esses irmãos da igreja em Colossos, ele vai dizer que ele está fazendo isso a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. No verso 9 ele diz: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento. Irmãos, eu peço a Deus que isso também aconteça aqui na vida da Igreja Batista Betel, a fim de que todos estejam vivendo de modo digno do Senhor, conforme o verso 10. Para o seu inteiro agrado, agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso, saber que você pode estabelecer, viver para agradar a Deus. Eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver cumprindo essa orientação de Paulo aos Colossenses. Eu quero viver de modo digno, agradando a Deus, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E fazendo isso, os erros, as heresias, os maus ensinamentos, as investidas de Satanás, a vontade humana, tudo isso vai cair por terra, tudo isso não vai afetar. Porque estabelecidos na verdade do Senhor, nós teremos a vitória, nós teremos a plena liberdade de vivermos dignamente, porque o próprio Senhor declarou, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Liberta da escravidão do pecado, mas liberta também da escravidão das mentiras, dos erros, dos engodos doutrinários e espirituais. Quando você lê, quando você estuda Colossenses, quantas coisas erradas que queriam estar presentes naquela igreja, mas Paulo vai estar orientando, vai estar exortando para que os irmãos entendam que Cristo é suficiente para estar nos fortalecendo. E hoje, meus irmãos, quantos amuletos,
quantos arranjos que estão apresentando para que as pessoas estejam apoiando a fé, ou para que as pessoas estejam cultuando ao Senhor. Jesus é a razão da nossa fé. Nós não precisamos de amuletos, amuletos são condenados por Deus. Nós não precisamos de uma outra coisa para apoiarmos a nossa fé, a não ser Cristo. A maior campanha que pode existir é viver para Cristo. Queridos irmãos, é viver pelo Senhor Jesus. Verso 11. Que coisa linda. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. E aqui essa palavra perseverança, meus irmãos, algo necessário na igreja do Senhor, a igreja perseverando na fé, na doutrina, no comprometimento com o Senhor. Também com toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É viver para agradar a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, viva para agradar a Deus. Viva para agradar ao Senhor. Estabeleça, eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver para agradar ao Senhor. Eu não quero agradar a esse meu temperamento que é tão difícil. Eu não quero agradar esse sentimento de vaidade. Eu não quero agradar as pessoas de um modo geral, mas eu quero viver para agradar ao Senhor. Eu sei que vai ser difícil, vai ser um desafio. Mas você vivendo para agradar ao Senhor, uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer. O Senhor vai estar fortalecendo a sua vida e as pessoas vão respeitar você. Elas vão se curvar diante da ação do Senhor na sua vida. Eu já ouvi uma experiência muito interessante de um determinado sujeito que ele não gostava do seu pastor. Ele não gostava do pastor, ele tinha dificuldades com o seu pastor. Mas o seu pastor, um homem de Deus, um homem que procurava viver em oração, um homem que procurava se consagrar ao Senhor, enfrentava lutas espirituais. Mas um dia ele procurou e conversou com a diaconisa. Eu não gosto do pastor, mas eu sei que quando ele assume o púlpito para pregar, ele prega como um profeta de Deus. Porque o erro não estava no pastor, o erro estava nele. Uma pessoa com dificuldades de perdoar, uma pessoa com dificuldade de se relacionar com os outros. Quando você vive para agradar ao Senhor, por mais lutas, por mais dificuldades que você enfrenta, o Senhor é com você. E mesmo as pessoas que se levantam contra você, essas pessoas vão se curvar diante da ação do Espírito Santo na sua vida. Viva para agradar ao Senhor, viva para agradar a Deus. Estabeleça isso como máximo ou como máxima de sua vida. Vivendo para agradar ao Senhor. Não dando ouvido às coisas que não são do agrado do Senhor. Não dando ouvidos aos erros doutrinários. Não dando ouvido a tantas coisas erradas. Não dando ouvido ao pecado. Mas vivendo para agradar ao Senhor. Quando eu vivo para agradar ao Senhor, eu não falo qualquer coisa. Eu meço as minhas palavras.
Eu não pronuncio palavras que não são do agrado do Senhor. Quando eu procuro viver para o agrado do Senhor, eu procuro tratar as pessoas da melhor maneira possível. Quando eu procuro viver para agradar ao Senhor, eu não fico promovendo e provocando discórdia, mas eu me coloco à disposição do Senhor para ser um embaixador de reconciliações. É isso que Paulo fala. Quando ele diz para os cristãos em Corinto, e entendo que é a palavra do Senhor para nós, de que nós somos embaixadores do Senhor, agentes de reconciliação, de pessoas com pessoas e, acima de tudo, de pessoas com Deus. Viva para agradar ao Senhor. Por mais desafiador que seja, e principalmente hoje para os jovens e adolescentes, é um grande desafio, é tanta tentação, é tanta provação, é tanta provocação. Mas também para os homens, para as mulheres, para os adultos, para o ser humano, para o cristão de uma forma geral, é uma provação, é uma provocação. Mas vale a pena viver para agradar ao Senhor. Porque quando nós saímos desse mundo e vivemos na presença do Senhor, Deus, por toda a eternidade, nós veremos que valeu a pena ter superado todos esses desafios para viver por toda a eternidade, exaltando e glorificando ao Senhor. Viva para agradar ao Senhor. Se você não está vivendo para agradar ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Estabeleça, a partir de agora eu quero viver para agradar ao Senhor. Nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus comportamentos, nos meus negócios. Será que o Senhor está se agradando da forma como você está tratando as suas contas bancárias, seus compromissos financeiros, seus compromissos familiares? Será que o Senhor está se agradando como se você está se comportando na escola, na faculdade? Como você se comporta profissionalmente falando? Porque o cristão, ele procura viver de forma digna, vivendo para agradar ao Senhor. Não os seus interesses pessoais, nem as pessoas de um modo geral, mas agradando ao Senhor. Querido Deus, com fé, com amor e com esperança, ensina-nos a vivermos para agradar ao Senhor. Essa palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses tem muito a nos ensinar. Tem muito, ó Deus, a nos instruir. Ó Deus, que tudo aquilo que estamos fazendo que não agrada ao Senhor, o Senhor esteja removendo das nossas vidas. Mas queremos estabelecer, viver para agradar ao Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, porque os desafios são grandes, mas o teu poder é maior, o teu poder é incomparável, imensurável, e seja nos fortalecendo, porque fortalecidos pelo Senhor venceremos as dificuldades, os obstáculos e as barreiras, e vivendo dignamente o seu nome será glorificado em nossas vidas. E é o que nós queremos como igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedindo perdão pelos pecados. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar. Vamos cantar esse cântico tão lindo e tão maravilhoso que nós já cantamos. Tua voz. Aí teremos encerrado o culto. E depois do culto nós teremos os relatórios financeiros, conforme nós prometemos na quarta-feira. Ou melhor, no domingo pela manhã, né?
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu Senhor, ao teu Senhor, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz que aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, a tua voz que aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu Senhor, ao teu. Querido Deus, reconhecemos a plena suficiência de Cristo em nossas vidas. Ó Deus, louvado seja o teu nome, sempre, sempre em nossas vidas. E agora que o teu grande amor, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e a presente comunhão e consolação do Espírito Santo, que nos selou para o dia da nossa redenção, sejam com todos os filhos da luz aqui congregados, e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Bom almoço para você, Deus te abençoe, eu continuo te abençoando. A paz.